Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Eita, glórias, passando por aqui para desejar a vocês uma excelente terça, né? Uma excelente terça para vocês, com muita paz, muito amor, muita alegria, né? Que você tenha muita paz no seu coração. Não sei como você está, mas o meu Deus sabe, né? Sabe o desejo e necessidade de cada um. A única coisa que eu tenho para dizer para você hoje é que você seja forte, seja corajoso, né? Enfrente tudo que você tiver que enfrentar, sempre com a cabeça erguida, olhando sempre para Jesus, né, para a cruz, e que ele vai te dar força, né? Vai te dar ânimo para você vencer todo obstáculo do seu caminho. Amém? Hoje, meus amados irmãos, trago uma mensagem para vocês que está aqui em 2 Crônicas 20, 35 e o 37. Né? O 35 e o 37. Vou ler para vocês ficarem atentos no que o Senhor vai falar aqui. Nós temos um tema, tá, irmãos? O tema de hoje é alianças que não agradam a Deus. Duas coisas. O perigo das alianças prejudiciais e segundo, devemos fugir das alianças prejudiciais. Esse é o nosso tema. Então vamos ler. Aqui a palavra de Deus diz assim: porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se alinhou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. Alinhou-se com ele para fazerem navios que fosse a Tarse, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eleazar, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: e visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarse. Isso é interessante, né, irmão? A Bíblia diz aqui que posteriormente Josafá, o rei de Judá, ele fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha o quê? Uma vida ímpia. Ele fez um tratado, né, com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. O que aconteceu? Embora o tratado para a construção de navios mercantes, depois de serem construídos navios em Ezion de Geber, Eliezer, filho de Todavá, de Maressa, ele profetizou contra Josafá, dizendo para ele: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram, não se pôde cumprir o tratado comercial. Por quê? A Bíblia falou que ele fez um tratado com Acasias. Josafá, ele fez um trato, né, tratado, né, que fala tratado. Ele fez uma aliança. Ele acabou fazendo uma aliança aqui. A Bíblia falou. Com Acasias, rei de Israel, que tinha o quê? Uma vida ímpia. Olha com quem que ele foi se alinhar. Com uma pessoa que tinha o quê? Vida ímpia. E o que aconteceu? Essa aliança
para construir esse navio de mercantes, né? Um navio para poder ir até Tarse. Esse navio aí foi construído, né? Para serem, depois de serem construídos esses navios, apareceu Eliezer, filho de Todava, de Maressa. Ali ele profetizou contra Josafá, dizendo para ele: você fez uma aliança com Acasias. O Senhor vai destruir o que você fez. Olha só, o Senhor vai destruir o que você fez. E assim os navios, o que fez? Naufragaram. Não se pôde cumprir aquela aliança comercial, aquele tratado que eles tinham combinado, ele não pôde cumprir. A Bíblia diz aqui, nessa palavra, é uma palavra muito forte, tá, irmão? A Bíblia falou aqui, nessa passagem bíblica, para nós, aqui nós vamos aprender que determinadas pessoas não servem para fazer parte do nosso ciclo de amizade, muito menos para ter aliança conosco. O que a palavra de Deus está falando? Aqui você está aprendendo que determinadas pessoas não podem fazer parte, ou seja, não serve para fazer parte do círculo, né, os ciclos de amizades. Muito menos ter uma aliança com você. Uma aliança conosco, uma aliança com você. É a palavra que está dizendo. Estou lendo Bíblia para vocês. Leia. 2 Crônica 20, 35 ao 37. Leia. O Senhor está ensinando aqui que você está aprendendo hoje que tem determinadas pessoas que ela não serve para fazer parte do seu ciclo de amizade, muito menos ter aliança com você. Muito menos. O Senhor falou que nós devemos ter cuidado em fazer parceria, até mesmo com aqueles que se dizem nossos irmãos ou nossos amigos. Essa palavra está te ensinando nessa manhã que você deve ter cuidado com as amizades, até mesmo aqueles que dizem ser seu irmão ou amigo. Você tem que tomar cuidado. Porque o Senhor falou assim que aqui você está aprendendo que tem determinadas pessoas que não servem para ser parte do ciclo de amizades ou muito menos para ter aliança com você. Que você deve ter cuidado em fazer parcerias, até mesmo com aqueles que dizem que ser o seu irmão ou o seu amigo. Perigo. Tem um perigo aqui. Um grande perigo. Né? O perigo das alianças prejudiciais. Alianças que te prejudicam. Aliança que vai te prejudicar. A palavra de Deus está falando. Tem um perigo das alianças prejudiciais. Tem um perigo. Josafá, ele ficou conhecido na Bíblia como um homem que buscava ao Senhor. Ele ficou conhecido como um homem piedoso que buscava o Senhor. Ele ficou conhecido, porque a Bíblia está falando. Ele ficou conhecido, só para você ver, eu vou ler o capítulo 17. Olha como que ele ficou conhecido. Era 17, eu tô lá no 15. Olha como ele ficou conhecido aqui. Olha só.
Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se com Israel, contra Israel. Olha só. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns. Antes buscou ao Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presente a Josafá e teve riqueza e glória em abundância. Ele teve, a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Olha só para você ver. Agora eu vou ler nessa Bíblia aqui, só para você entender o que a palavra está dizendo. Olha o que diz aqui. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor, fortaleceu contra Israel, posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá, na cidade de Efraim, que seu pai Asa a tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos dos seus predecessores. Davi tinha seguido, não consultou os Balaíns, mas buscou o Senhor de seu pai e buscou o Deus do seu pai, obedeceu aos seus mandamentos e não omitiu as práticas de Israel. E o Senhor firmou o reino de Josafá em todo o Judá. Trazia presente de maneira que teve grande riqueza e honra, e ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Olha só, para você ver. E olha só, porém, tem um porém aqui, porém, o grande erro de Josafá foi aparentar-se com Acabe. Esse foi o erro dele. Teve um grande erro aqui. Foi se aparentar com Acabe. Olha o erro. A Bíblia falou que o grande erro dele foi se aparentar com Acabe. A Bíblia diz assim, que tinha, pois, Josafá riqueza em glória, em abundância, mas aparentou-se com Acabe. Ele aparentou. Por quê? Ele aparentou. Né? Por que será que ele se aparentou? Por causa de Thalia, né? Que casou com seu filho. Por causa de um casamento. Por causa disso aí. Esse foi o erro dele. Ele ficou conhecido na Bíblia como um homem piedoso que buscava o Senhor. Só que tem um porém. O grande erro de Josafá foi aparentar-se com Acabe, né? Foi se aparentar com Acabe. E a Bíblia diz que o grande erro dele, de Josafá, foi pensar que Acabe, por ser rei de Israel, também fazia parte do seu povo. Olha só. O que a Bíblia está falando? Aqui no 18, versículo 3. 18, versículo 3. Olha o que diz aqui. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá:
Irás tu comigo a Ramate, Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Olha só. A Bíblia diz que o grande erro de Josafá foi pensar que Acabe, por ser rei de Israel, também fazia parte do seu povo. Esse foi o erro dele. O grande erro. Existe muitas pessoas que se dizem cristãs e, entretanto, não praticam as obras de um cristão. A Bíblia está falando, tá, irmão? Não sou eu, não. Aqui quem está ministrando é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sem ele eu não sou nada. Sem ele os ministros da palavra não são nada. Precisa do Espírito Santo para ser conduzido. Então, o Espírito Santo está dizendo que tem muitas pessoas que se dizem cristão. Entretanto, não pratica as obras de um cristão. Não pratica as obras de um cristão. A palavra está falando. Não sou eu. Eu vou confirmar para você aqui em 1 Timóteo 3, versículo 5. Olha o que o Senhor falou aqui. Quando eu li essa palavra aqui, eu fiquei de boca aberta. De boca aberta. Olha o que o Senhor falou aqui. No Timóteo 3, 5. Olha o que ele disse aqui. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha só, não é eu que estou falando, irmão. Não sou eu que estou falando, é o Senhor. É o Espírito Santo que está dizendo, não sou eu. Eu vou ler nessa daqui também. Aqui no capítulo 3, versículo 5. Estou lendo Bíblia. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Aqui já está traduzido na linguagem de hoje. Olha o que o Senhor está falando aqui nesse versículo. O Senhor está falando, né? Aqui nesse versículo. Ele falou, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, se você não governa nem sua própria família, é o Senhor falando, como poderá cuidar da igreja? Se você não consegue, você não sabe nem governar a sua própria família, como que você vai cuidar de uma igreja? Como que você vai governar uma igreja? É a igreja de Deus, cuidar da igreja de Deus. Se você não consegue governar nem sua própria família, se você não consegue governar a sua própria família, como que você vai cuidar da igreja de Deus? Como que você vai cuidar da igreja de Deus? De que forma você vai cuidar? O Senhor está perguntando. Como? Como você vai cuidar? Se você não está governando nem sua própria família, como que você vai cuidar da igreja de Deus? É uma pergunta que Deus está fazendo para você. Aqui fala sobre bispo e diáconos. A palavra de Deus está dizendo. É uma pergunta. É uma pergunta do nosso Senhor. Ele falou, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Como que você vai cuidar da igreja de Deus se você não está podendo governar nem sua própria casa, nem cuidar da sua própria família? Como que você vai cuidar da igreja de Deus? De que forma? Se você não está cuidando nem da sua própria família, não está governando nem sua própria família, sua própria casa, como que você vai cuidar da igreja de Deus? De que forma você vai cuidar? É o Senhor perguntando. O Senhor está fazendo uma pergunta. A palavra de Deus diz que nós temos que ser exemplo.
A nossa casa tem que ser exemplo para a igreja de Cristo. Se nós não for exemplo, né? Como será? Porque a palavra está dizendo, o Senhor está perguntando aqui. Ele falou, pois se alguém não sabe governar a sua própria família ou a sua própria casa, como que você vai cuidar da igreja de Deus? Como é que você vai cuidar da igreja de Deus se você não está governando nem sua própria casa, nem sua própria família? Como? Como que você vai cuidar da igreja de Deus? De que forma? É uma pergunta do Senhor, né? É uma pergunta do Senhor aqui. É uma pergunta do Senhor Jesus para nós. Voltando lá na nossa base, voltando aqui, né? A Bíblia gruda em cima da mesa. A Bíblia está falando assim, né? Eu acabei de dizer para você que existe muitas pessoas que se dizem cristão, né? Cristã. Entretanto, elas não praticam a obra de um cristão. Que Timóteo falou? Como como uma pessoa cuida se você não está governando nem sua própria família ou sua própria casa, como você vai cuidar da igreja de Deus? A palavra de Deus está falando, ó. Ele falou, existem pessoas que se dizem cristão, que entretanto não praticam as obras de um cristão. Que Timóteo falou? Timóteo diz, se alguém não cuida da sua própria casa ou da sua própria família, como que vai cuidar de uma igreja de Deus? Como? Como que você vai cuidar? Minha palavra está falando, não sou eu. Em 2 Crônica 18, 28 ao 32, vemos que Acabe colocou Josafá numa enroscada tão grande que isso quase custou a vida dele. A Bíblia falou assim que em 2 Crônica 18, 28 ao 32, vemos que Acabe colocou Josafá numa enroscada tão grande que isto quase custou a sua vida. Quase custou a vida dele. Se não fosse a misericórdia do Senhor e os bons antecedentes de Josafá, este teria sucumbido. Teria se sucumbido. A palavra falou. Eu vou ler para vocês aqui no capítulo 19. Vou ler nessa daqui. No capítulo 19. Olha o que ele diz aqui no 19. O que ele fala no 19? Quando Josafá, rei de Judá, ele voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu a seu encontro e lhe disse, será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postos sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Olha só. A Bíblia diz que Acabe colocou Josafá numa enroscada tão grande que isso custou quase a sua vida. E se não fosse a misericórdia do Senhor e os bons antecedentes de Josafá, este teria sucumbido. Né? Em 2 Crônica, o 20, né, que nós estamos 35 ao 37, né, é a nossa base, a Bíblia diz que lemos que Josafá se alinhou com Acasias, filho de Acabe, e desenvolveram um audácio plano, né? Um plano econômico de buscar mercadorias valiosas em Tarse. Porém, por amor ao próprio Josafá, o Senhor frustrou os planos de Josafá, que era contrário à sua vontade. A Bíblia falou que
Quando Josafá ele se alinhou com o filho de Acabe, para desenvolver aqui com audacioso plano, né, econômico, para buscar, né, mercadorias valiosas em Tarse. Porém, por amor ao próprio Josafá, o Senhor frustrou os planos, né, de Josafá, que era contrário à sua vontade. Mais adiante, nós vamos perceber as consequências graves daquela aliança prejudicial que Josafá havia feito com Acabe. Uma aliança que prejudicou ele. A Bíblia falou que ele, mais adiante aqui, nós vamos perceber as consequências graves daquela aliança prejudicial que Josafá havia feito com Acabe. Eu vou ler para vocês aqui nessa daqui para você entender mais rápido. Olha a aliança. O reinado de Acasias, rei de Judá. É o capítulo 22. O capítulo 22 diz assim: o povo de Jerusalém programou Acasias, filho mais novo de Jeroão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinha vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeroão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Atalia, neta de Ori. E ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois a sua mãe lhe dava maus conselhos. E ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe que havia feito, pois depois da morte do seu pai, eles se tornaram os seus conselheiros para a sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei de Dassira, em Ramote Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramate. Na batalha contra Hazael, rei da Síria, E depois de Acasias, rei de Judá, foi Jezreel visitar Jorão, que se recuperava no seu ferimento. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os sírios dos parentes de Acasias, que servia e os matou. Saiu então à busca de Acasias, os seus soldados, e o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto, mas não lhe negaram sepultura. Pois disseram, ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Joás escapa de Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, mandou matar toda a família do rei de Judá, real de Judá, toda a família real de Judá, mas Seba, filha do rei Jeroão,
pegou por Joás, um dos filhos do rei Acasias, que ia ser assassinado, e colocou num quarto, junto com a sua ama. Assim Jeoseba, filho do rei Jeroão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com eles no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Olha só isso. Olha só para você ver. Eu li tudo a mensagem para você entender. Porque aqui, né, mais adiante nós vemos e percebemos a consequência grave daquela aliança prejudicial que Josafá havia feito com Acabe. Acabei de ler para vocês. Quase toda a descendência real de Judá seria destruída pela ímpia Atalaia, e a qual havia se tornado nora de Josafá devido à aliança anterior deste com Acabe. Então aqui nós vemos as consequências, nós percebemos as consequências dessa grave aliança que prejudicou o Josafá. Ele havia feito com Acabe. Quase toda a descendência real de Judá seria destruída pela ímpia Atalaia, a qual havia se tornado nora dele, né? E devido à aliança anterior, deixa com Acabe. Isso aqui é o perigo das alianças prejudiciais. Devemos fugir das alianças prejudiciais. Nós temos que fugir dessas alianças. Devemos evitar todo tipo de aliança com pessoas que não temem a Deus. Então, nós devemos evitar aliança com pessoas que não temem a Deus. Eu vou ler para vocês aqui em Salmo. Nós temos salmos aqui. Então, eu vou ler para vocês, para você ver. Olha o que diz aqui em Salmo 1. Né? Devemos evitar todo tipo de aliança com pessoas que não temem a Deus. Olha que a palavra diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Como é feliz. A palavra está dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Na roda dos zombadores. A Bíblia diz que lá em Mateus, presta muita atenção, lá em Mateus 9:16, Jesus diz: ninguém remenda de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe as vestes e faz-se maior a rotura. Crente fiel, né? Crente fiel só se alia com crente fiel. Olha o que o Senhor falou. Eu vou ler para vocês aqui nessa Bíblia aqui o que Jesus está falando aqui. Em Mateus 9. Já estou lá na frente já. Mateus 9. Vamos ver. Olha o que Jesus está falando, irmão. Isso aqui é a palavra de Jesus, não é minha. É Jesus que está falando. Mateus 9, o que Jesus está falando, irmão? O que Jesus está falando em Mateus 9? Versículo 16. Olha o que ele diz. Ninguém, olha só, ninguém põe remendo de pano novo em uma roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. É o que ele está falando aqui.
Então, o Jesus está falando que ninguém é Jesus falando. Ninguém. Ele diz que ninguém. É ninguém. A palavra diz que é ninguém. Ninguém põe remendo de pano novo em uma roupa velha. Ninguém. Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Tornando pior o quê? O rasgo. Aí ele fala assim, ó. Porque semelhante remendo rompe a veste e faz ser maior a rotura, faz maior o rasgo, né? Crente fiel só se alia com crente fiel. Crente fiel só alinha com crente fiel. Crente fiel só se alinha com crente fiel. No versículo 17, Jesus diz, ele ainda observou aqui, nem se deita vinho novo em odres velho. Aliás, rompendo seus odres, entorna seu vinho. E os odres estragam-se, mas deita seu vinho novo em odres novo, assim ambos se conserva. Crente fiel só combina com crente fiel. Jesus falou. Crente fiel só combina com crente fiel, só combina com quem é fiel. Olha o que ele diz, ninguém se põe o vinho, né? Ninguém põe remendo de pano novo em uma roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornando pior o rasgo. Nem se põe o vinho novo em vasilha de couro velho. Ele falou que nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, a vasilha rebentará. Vai rebentar. E o vinho vai derramar. E a vasilha será estragada ou estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova ou nova. E ambos se conservam. Ele falou, ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de ouro, couro nova, e ambos se conservam. Ambos se conservam. Ele falou, crente fiel só combina com crente fiel. Só combina com crente fiel. Ele está falando, crente fiel só combina com crente fiel. Eu acabei de ler para vocês aqui. Acabei de ler para vocês, vou ler de novo. Ele falou, ninguém põe remendo e pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará e o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova e ambos se conservam. E ele falou, crente fiel só combina com crente fiel. Crente fiel só combina com quem? Né? Crente fiel. Paulo, lá em 2 Coríntios 6, versículo 4 e 14 e 15, Paulo também escreveu, não prendais a um jugo desigual com os fiéis, porque que sociedade tem a justiça contra a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Ou que parte tem o fiel com o infiel. Paulo escreveu, falou, não vos prendais.
Eu vou ler para você nessa daqui, que essa daqui vai te mostrar mais claro essa palavra aqui que eu tô falando para você. 2 Coríntios 6. Então vamos aqui em 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, então vamos ver aqui. 2 Coríntios 6, versículo 14 e o 15. Deixa eu ler aqui para vocês. Olha o que ele diz aqui. O 14 e o 15. Aqui fala o problema da associação com os descrentes. O problema da associação com os descrentes. Não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que a comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e os descrentes, né? O que ele falou. Ele falou assim: que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Provérbio 18, versículo 24. Já dizia o sábio Salomão: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que de um irmão. Devemos saber selecionar os nossos amigos e com quem fazemos aliança. A palavra falou. Eu vou ler para você nessa daqui, em Provérbios. Em Provérbio 18. Provérbio 18, vamos ver. Provérbio 18. Aqui em Provérbio 18, versículo 24. Ó, que eu vou ler nessa daqui, você vai ver como que é diferente, ó. Ali dizia: já dizia o sábio Salomão, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Devemos saber selecionar os nossos amigos e com quem fazemos aliança. Olha que Salomão falou no versículo 24, Provérbio 18, 24. Olha o que ele diz aqui: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado do que o irmão. Né? O sábio Salomão falou: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão, disse o sábio Salomão. O Senhor, né, que o Senhor possa guardar nós de todo tipo de aliança prejudicial, né, que o Senhor possa guardar nós dessas alianças que vai nos prejudicar, né, que o Senhor possa guardar nós desse tipo de aliança que vai nos prejudicar, e que nós oremos para que o Senhor selecione nossos amigos, né, nós temos que orar para o Senhor selecionar nossos amigos. A Bíblia está falando que o Senhor possa guardar nós de todo tipo de aliança que vai nos prejudicar. E nós temos que orar para que o Senhor venha selecionar amigos nos nossos amigos. Pessoas, né? Porque aqui nós temos que saber selecionar nossos amigos. E com quem nós vamos fazer aliança. Oremos para que o Senhor selecione nossos amigos. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. As alianças que não agradam a Deus. O perigo das alianças prejudiciais. E devemos fugir das alianças que nos prejudicam. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, né? Hoje, para a sua reflexão desta manhã de terça-feira.
A palavra foi ministrada ao seu coração. Na última terça-feira do mês de outubro, esse dia está marcado, está escrito lá no livro da vida. E tudo que foi passado aqui está escrito lá. Nada foi passado de mim aqui. Estava tudo na palavra. Nunca vou passar de mim, jamais. Sempre vai estar ministrado pela palavra, sempre vai estar instruído pela palavra. Foi passado os versículos para você, os capítulos, da onde foi confirmada a mensagem para vocês. E sempre será assim. Eu nunca mudo. A palavra sempre foi ministrada assim. Foi assim que o Senhor me ensinou e é assim que será ministrada. Nunca vou mudar. O Senhor me ensinou a pregar e ensinar. Então, isso que todos os dias está sendo ensinado a vocês. Está recebendo a mensagem, está sendo ministrada a vocês, né? E está sendo ensinada junto. Está sendo ministrada e está sendo ensinada tudo junto. Então, você está recebendo a mensagem e está recebendo instrução da palavra também. Está sendo ensinado. Tem os ensinamentos para você. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, da parte do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus. Um bom dia a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.